Olá, Vinícius. Prefiro não revelar meu nome por razões que você vai entender. O que vou contar não é uma história de fantasma ou de monstro debaixo da cama. É pior. É sobre uma memória que só eu tenho e o terror de ser o único guardião de uma vida que, aparentemente, nunca existiu. Eu tenho uma cicatriz no joelho direito que não deveria existir. É um risco branco e fino, um pouco afundado na pele. Minha mãe diz que eu a consegui quando tinha uns 8 anos. Caí da bicicleta no quintal de casa, sozinho. Eu me lembro de outra coisa. Lembro do sol quente, do cheiro de grama cortada e da risada do Léo quando eu tentei fazer uma curva fechada demais. Foi ele quem me ajudou a levantar, com o joelho sangrando. Foi ele quem correu para chamar minha mãe enquanto eu chorava mais de susto do que de dor. Léo era meu melhor amigo. O problema é que, para todo o resto do mundo, Léo nunca existiu. Nós éramos inseparáveis. Eu me lembro dele como se fosse hoje. Cabelo castanho, sempre bagunçado, um dente da frente um pouco lascado por causa de uma queda de skate. Ele morava a 2 ruas da minha casa. Passávamos todas as tardes juntos, principalmente na casa da árvore que construímos no meu quintal. Construímos é modo de dizer. Nossos pais fizeram o trabalho pesado, mas nós martelamos alguns pregos tortos e nos sentimos os donos do mundo lá em cima. Aquele lugar era nosso santuário, cheio de gibis velhos e planos secretos escritos em cadernos de escola. A primeira vez que a realidade começou a rachar foi há uns 5 anos. Eu tinha voltado para minha cidade natal para visitar meus pais. Estávamos na cozinha, tomando café, e por algum motivo eu me lembrei de uma travessura nossa. Mãe, você lembra daquela vez que eu e o Léo tentamos fazer um bolo e usamos sal no lugar do açúcar? O pai ficou bravo por uma semana. Eu disse rindo. Minha mãe sorriu, mas havia uma confusão genuína em seu olhar. Léo? Que Léo, filho? Ela perguntou, a voz suave, mas firme. Meu riso morreu na garganta. O Léo, mãe, meu melhor amigo que morava na rua de baixo. Ela balançou a cabeça. A expressão agora era de preocupação. Meu bem, seu único amigo próximo naquela época era o Guilherme, filho da Sônia. Você nunca teve um amigo chamado Léo. Eu insisti. Descrevi o garoto, a casa dele, a mãe dele que fazia o melhor pão de queijo. Nada. Para minha mãe, eu estava inventando ou confundindo as coisas. Foi a primeira vez que senti aquele frio na espinha. A sensação de que o chão sob meus pés não era tão sólido quanto eu pensava. Naquela mesma noite, movido por uma ansiedade crescente, eu fui até o porão e desenterrei minhas caixas da infância. Encontrei meus anuários escolares. 3ª série, 4ª, 5ª. Eu folheava as páginas amareladas, procurando por aquele rosto familiar, aquele cabelo bagunçado. Eu passei por todas as fotos de turma, uma por uma. Nada. Não havia nenhum Leonardo, nenhum Léo em nenhuma das minhas classes. Havia espaços que pareciam estranhos. Um vão um pouco maior entre 2 crianças. Uma sombra onde não deveria haver, mas nenhum sinal dele. A prova final, o golpe que quase me derrubou, foi uma foto da minha festa de aniversário de 9 anos. Eu me lembrava daquele dia perfeitamente. Léo estava lá. Ele me deu um boneco de ação do meu herói favorito. Lembro que ele estava do meu lado quando eu assoprei as velhinhas, usando uma camisa vermelha que era um pouco grande demais para ele. Encontrei a foto. Lá estava eu, sorrindo, atrás do bolo. Do meu lado, onde Léo deveria estar, não havia nada. Apenas um espaço vazio. A toalha de mesa, o fundo da parede, tudo perfeitamente visível. Ele não estava lá. Ele tinha sido apagado. Corri para o quintal. A noite estava fria. Olhei para a grande árvore no fundo do terreno. A árvore estava lá, forte e imponente como sempre. Mas a casa da árvore tinha sumido. E não eram apenas ruínas ou madeira podre no chão. Não havia um único prego, um único buraco de parafuso no tronco. Nenhuma marca de que algo um dia esteve preso ali. Era como olhar para uma foto editada. A árvore estava intocada, virgem. Meu santuário, nosso santuário, nunca esteve lá. Minha mente começou a buscar desesperadamente por outra âncora. Qualquer outra memória compartilhada que eu pudesse provar. E então me lembrei do filme. O Colecionador de Sombras.
Era um filme de terror B que alugamos numa locadora de bairro e que nos deixou apavorados por semanas. A história era sobre uma entidade que roubava as sombras das pessoas e, com o tempo, a própria pessoa desaparecia da realidade, deixando para trás apenas uma vaga lembrança na mente de alguém que a amava muito. Uma espécie de eco-fantasma. Lembro da capa da fita VHS, um homem sem rosto com uma mão esquelética estendida. Cheio de uma nova esperança, eu corri para o meu notebook, joguei no Google. O Colecionador de Sombras, filme 1990. Filme de terror sobre roubo de sombras. Filme antigo colecionador. Nada. Absolutamente nada. Procurei em fóruns de filmes de terror, em sites de colecionadores, em bancos de dados de filmes perdidos. Ninguém nunca tinha ouvido falar. As pessoas sugeriam outros filmes. Diziam que eu devia estar me confundindo. Mas eu não estava. Eu me lembrava de cenas inteiras. Lembro de mim e do Léo debaixo das cobertas, pulando a cada rangido do assoalho. O filme era tão real na minha cabeça quanto a cicatriz no meu joelho. O desespero começou a se transformar em pânico. Eu estava perdendo a cabeça. Eram todas falsas memórias, criações de uma mente solitária. Ou algo muito pior estava acontecendo. A ideia do filme, do Colecionador de Sombras, começou a parecer menos ficção e mais um manual de instruções do que estava acontecendo comigo. Será que Léo foi coletado e eu era seu eco-fantasma? O único que sobrou para se lembrar? A última tentativa veio com uma caixa de fotografias antigas da família. Havia uma foto de um churrasco de domingo. Eu me lembrava perfeitamente daquele dia porque o tio do Léo, um homem grande e barbudo, estava lá e contou uma piada que fez todo mundo rir. Na minha memória, Léo estava sentado na grama ao lado do cachorro do vizinho. Eu encontrei a foto. O churrasco, meus pais, meus tios, o cachorro do vizinho, tudo estava lá. Olhei para o pedaço de grama onde Léo deveria estar. Vazio. Apenas a grama verde e a sombra da cerca. Ele não estava na foto. Ninguém se lembrava do tio dele ter ido a um churrasco em casa. Foi aí que eu parei de procurar. Parei de perguntar. Aceitar que eu estava louco era menos aterrorizante do que a alternativa. Que a realidade é frágil, editável. Que uma pessoa inteira com risada, com sonhos, com um dente lascado, pode simplesmente ser deletada do mundo e ninguém perceber. Eu vivo com isso agora, com essas memórias vívidas de uma amizade que só existiu para mim. Eu vejo a cicatriz no meu joelho e sei a verdade. Eu não caí sozinho. Às vezes à noite, quando estou sozinho, eu me pergunto, se Léo foi apagado, por que eu me lembro? O que me torna diferente? A sinopse do filme que não existe volta para me assombrar. Apenas uma pessoa, aquela com o laço mais forte, fica com um eco, um fardo, uma maldição. E o medo real, o terror que me mantém acordado, é outro. Eu não sou especial. Eu sou apenas o próximo da lista. Outro dia, eu estava me olhando no espelho. Apenas um olhar casual. E por um milésimo de segundo, por um piscar de olhos que foi rápido demais para ter certeza, meu reflexo falhou, como uma imagem numa TV antiga. Por um instante, o espelho refletiu apenas o meu quarto vazio. E então eu estava de volta. Mas o medo gelado que senti naquele momento confirmou tudo. O colecionador não parou com o Léo. Ele só estava limpando os vestígios. Por isso estou contando isso para você, Vinícius. Para que fique registrado em algum lugar. Um último eco. Verifique suas próprias memórias. Aquele amigo de infância que ninguém mais parece lembrar. Aquele desenho animado que você jura que assistia, mas que não encontra em lugar nenhum. Cuidado. Cuidado com as memórias que só pertencem a você. Elas podem ser o único vestígio de alguém que foi coletado. E podem ser o aviso de que sua própria sombra está começando a desaparecer. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Prefiro não dizer meu nome, mas a história que vou contar é a razão pela qual hoje eu vivo olhando por cima do ombro. Tudo começou com uma caixa de sapatos velha, cheia de fotografias amareladas,
que minha mãe guardava no fundo de um armário. Eu estava procurando por qualquer coisa que me conectasse com um passado que parecia cada vez mais distante, mais turvo. E então eu a encontrei. Uma foto minha com uns 7 ou 8 anos, sorrindo de orelha a orelha, abraçado a um garoto da mesma idade. O nome dele surgiu na minha mente como um trovão em céu claro. Ricardo. Ricardo era meu único amigo. Não em um sentido triste, de uma criança solitária, mas no sentido de que ele era tudo o que eu precisava. Nós morávamos em casas vizinhas, separadas apenas por uma cerca de madeira que já tinha mais buracos do que tábuas. Nossos verões eram uma sinfonia de pés descalços na grama molhada, joelhos ralados e o som das nossas risadas ecoando pelo pequeno bosque que ficava atrás das nossas casas. Foi lá que construímos nossa fortaleza, uma casa na árvore mal feita, que para nós era um castelo impenetrável. Lembro-me vividamente das tardes que passávamos lá em cima, trocando gibis e inventando histórias. Mas nossa atividade favorita era assistir a um filme específico, uma fita VHS gasta que Ricardo tinha. Chamava-se O Colecionador de Sombras. Não era um filme infantil. Era estranho, granulado, quase amador. Contava-se a história de uma entidade que se alimentava das memórias felizes das pessoas, deixando para trás apenas um vazio e a sensação de que algo importante havia sido perdido. Nós achávamos o máximo um terror secreto que só pertencia a nós dois. A vida seguiu, como sempre segue. A pré-adolescência chegou e, com ela, a notícia de que a família de Ricardo iria se mudar para outra cidade, muito longe. Lembro-me do nosso último dia na casa da árvore. Não choramos, apenas ficamos em silêncio, sentindo o peso daquela despedida. Ele me deu a fita de O Colecionador de Sombras como uma lembrança. Para você não me esquecer, ele disse, e eu nunca o esqueci. Pelo menos eu achava que não. Anos mais tarde, já na faculdade, eu estava em casa durante um feriado. Conversando com minha mãe na cozinha, mencionei Ricardo por acaso, perguntando se ela já tinha tido alguma notícia da família dele. Ela parou de cortar os legumes, olhou para mim com a testa franzida e disse: Ricardo? Que Ricardo, filho? O tom dela não era de quem esqueceu, mas de quem genuinamente não fazia ideia de quem eu estava falando. Eu ri, achando que era uma brincadeira. Mãe, o Ricardo, nosso vizinho, meu melhor amigo de infância que morava na casa do lado. Ela secou as mãos no pano de prato e me olhou com uma preocupação que começou a me gelar a espinha. Querido, na casa do lado sempre morou a dona Elvira, uma senhora viúva. Ela morreu há uns 5 anos. Nunca teve nenhuma família com um garoto chamado Ricardo morando ali. Meu pai, que ouvia a conversa da sala, confirmou a história. Para eles, Ricardo nunca existiu. Meu primeiro instinto foi a negação. Eles estavam velhos, a memória falha. Decidi procurar provas concretas. Fui até o porão, revirando caixas empoeiradas, procurando por qualquer coisa. Um bilhete, um desenho, qualquer vestígio da nossa amizade. Meu coração batia descontrolado. E então eu achei a fita VHS, O Colecionador de Sombras. Com um alívio que quase me fez chorar, subi as escadas correndo. Aqui, a prova! Lembram desse filme que o Ricardo me deu? Meu pai pegou a fita, olhou para a capa desbotada e depois para mim, com a mesma expressão de pena. Filho, essa fita era sua. Você a ganhou numa daquelas promoções de supermercado. A gente até tentou assistir uma vez, mas não tinha nada gravado, era só chiado. Ele foi até o velho videocassete que ainda tínhamos na sala, colocou a fita e apertou o play. Na tela da TV, apenas a neve cinzenta e o som ensurdecedor da estática. O filme que eu assisti dezenas de vezes, que formou parte da minha infância, simplesmente não existia mais. Eu estava à beira do colapso. Comecei a questionar minha própria mente. Será que eu havia inventado tudo? Criado um amigo imaginário tão vívido que ele se tornou real para mim? Mas a sensação era muito mais profunda, mais visceral. Ricardo era real. Eu podia sentir o aperto do nosso último abraço, o cheiro de terra molhada da nossa casa na árvore. Desesperado, lembrei-me da fotografia. Corri para o meu quarto, peguei a foto que havia encontrado e a levei para meus pais, tremendo. Isso
Quem é esse garoto abraçado comigo? É o Ricardo. Minha mãe pegou a foto com cuidado. Ela olhou para ela por um longo tempo. E então, com a voz mais suave e triste que eu já ouvi, ela disse: Meu amor, não tem ninguém abraçado com você aqui. É só uma sombra estranha da árvore. Veja, a luz do sol estava batendo de um jeito engraçado. Eu arranquei a foto da mão dela e olhei. Para mim, Ricardo estava lá, nítido como o dia, com seu cabelo bagunçado e o dente da frente ligeiramente lascado. Mas para eles, no mesmo pedaço de papel, havia apenas eu e uma mancha escura ao meu lado. A realidade deles era diferente da minha. Aquela noite, não consegui dormir. A solidez do meu mundo havia se transformado em areia. Se minhas memórias mais queridas eram mentiras, o que era real? Quem era eu? A imagem de Ricardo, seu rosto sorridente e ao mesmo tempo apagado da existência de todos, me assombrava. Lembrei-me de um detalhe, um evento específico. Uma vez, estávamos brincando perto de um poço antigo e abandonado no final do bosque. Eu escorreguei e quase caí. Ricardo agarrou minha camisa no último segundo, me salvando de uma queda feia, talvez fatal. Seus dedos finos, mais fortes, se cravando no tecido. No dia seguinte, confrontei meus pais com essa memória. Lembram quando eu quase caí no poço? Para minha surpresa, eles lembraram. Claro que lembramos, disse meu pai. Foi um susto terrível. Sorte que o caseiro do sítio vizinho estava passando por ali e te segurou. Você sempre foi uma criança muito distraída. Vivia no mundo da lua, brincando sozinho por aí. A memória deles estava completa, coerente. Apenas a peça mais importante havia sido trocada. Ricardo foi substituído por um anônimo, um estranho. Era como se a realidade tivesse feito uma cirurgia para remover a presença dele, costurando as bordas perfeitamente para que ninguém notasse a cicatriz. Ninguém, exceto eu. Consumido pela necessidade de uma resposta, decidi voltar ao único lugar que ainda parecia sagrado, que parecia nosso. Dirigi por horas até minha antiga casa. Ela havia sido vendida, mas o bosque nos fundos permanecia intocado, selvagem. Caminhei por entre as árvores, o coração martelando contra as minhas costelas. Lá estava ela, a casa na árvore, ou o que restava dela. As tábuas estavam podres, a escada de corda havia se desfeito, mas ela ainda estava de pé. Subi com dificuldade, sentindo a madeira protestar sob meu peso. Lá dentro estava tudo vazio, coberto de poeira e teias de aranha. O cheiro de madeira velha e memórias mortas encheu meus pulmões. Sentei-me no chão, no mesmo lugar onde costumávamos assistir ao Colecionador de Sombras. E em um ato de puro desespero, eu sussurrei o nome dele para o ar parado. Ricardo. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Mas então, uma brisa gelada varreu o interior da casinha, fazendo meu cabelo se arrepiar. Não era um vento normal. Tinha uma qualidade pessoal. E então eu ouvi, não com meus ouvidos, mas dentro da minha cabeça. Uma voz que era e não era a de Ricardo. Era um eco, uma lembrança de voz. Você se lembrou? Dizia o sussurro na minha mente. Você nunca deveria ter se lembrado. O medo que senti foi diferente de tudo. Não era o medo do escuro ou de um monstro. Era o terror de encarar uma verdade que minha mente não conseguia processar. Quem? O que é você? Zrenia, gaguejei para o nada. A presença pareceu se divertir com minha pergunta. O sussurro voltou, mais claro, mais frio. Eu era seu amigo, o melhor que você já teve. Eu te dei companhia quando você estava sozinho. Eu te salvei. Nós tínhamos nossos segredos, nosso filme. A voz mental fez uma pausa. O Colecionador de Sombras não era só uma história. Era uma instrução. Quando eu parto, eu levo tudo comigo. As risadas, as conversas, o meu próprio rosto. Eu me apago. É mais limpo assim. Deixo para trás apenas um pequeno vazio, um eco. Mas você se agarrou com muita força. Então eu entendi. Ricardo não era um garoto. Ele ou aquilo era algo mais. Algo que se liga a uma pessoa, cria uma realidade compartilhada e,
Quando seu propósito se cumpre, ele se desfaz, editando a memória de todos ao redor, como um editor de vídeo corta uma cena indesejada. Todos, exceto o anfitrião. Eu era a única cópia não editada do filme, o único que se lembrava da cena deletada. O horror não era ter um amigo imaginário. O horror era ter tido um amigo real, que era na verdade um parasita de realidade. E seu presente de despedida foi me deixar sozinho em uma ilha de memórias que mais ninguém no mundo conseguia ver. Hoje eu não procuro mais por provas. Eu aceitei minha condição. Eu vivo com um fantasma na minha memória. Um fantasma que foi real. Às vezes, pego aquela velha fotografia, olho para o meu rosto de criança, sorrindo, e olho para o espaço ao meu lado. Na maioria dos dias, vejo apenas uma sombra, uma mancha como meus pais veem. Mas em outras, em dias ruins, quando o silêncio da casa se torna muito alto, eu olho para a foto e o rosto de Ricardo está lá. Nítido, claro. E ele está sorrindo para mim. Só que agora, o sorriso dele não parece mais amigável. Parece um sorriso de um colecionador, satisfeito com sua peça mais rara e teimosa. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.